A base é o exercício, a alimentação e o sono, né? Exatamente. E o cultivo dos bons pensamentos. Vamos dizer que essas sejam as bases. É a fórmula mágica. Essa é a fórmula mágica. 4 são 4, Essa é a fórmula mágica. Exercício, alimentação, bom sono... Bons pensamentos. Bons pensamentos. Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Se você não tiver... Agora vamos lá. Apesar disso, a gente sabe que a criança tem uma fase de desenvolvimento até a adolescência, que é a fase onde você atinge pico de massa óssea, pico de massa muscular, pico de neurônio. Você vai atingir até no começo da idade adulta. Então, esses primeiros, vamos dizer que 21 anos de vida, são cruciais na nutrição de uma pessoa. Nesses primeiros 21 anos de vida, vamos dizer que a pessoa come muito. O adolescente come demais. Toma muito leite, come carne. É verdade. Ele está estocando vitamina B12 no fígado dele. As pessoas mensuram a vitamina B12 e acreditam muito em exames laboratoriais. Quando você mede a sua vitamina B12, ela está lá em 800, ou 600, ou 500, ou 1000, você está, na verdade, medindo um retrato do momento. Você tem uma demanda de vitamina B12 periférica que é suprida pelo fígado. A vitamina B12, na verdade, ela tem um estoque hepático. Uhum. Agora, para você repor a vitamina B12, o que é a vitamina B12? A vitamina B12 ela é obrigada a ser uma vitamina muito grande, tem um átomo de cobalto, porque uma das funções dela é carregar o grupo metil, e o grupo metil é um gás. Qualquer coisa com menos de 2 carbonos evapora. Uhum. Então, você tirar o grupo metil do metilfolato e levar para a metionina para virar SAMe, você tem que transportar um gás. Então, a vitamina B12 é basicamente uma coenzima, né? Uma molécula grande especializada em pegar uma pequena molécula de gás e levar. Então, é uma molécula extremamente complexa. O que faz com que ela seja uma molécula extremamente complexa é que você precisa de todo um aparato de absorção da vitamina B12 muito complicado. Então, você precisa, por exemplo, do fator extrínseco, que é uma proteína que vai levar até um receptor, que vai fazer o transporte intestinal. A gente não sabe muito bem, mas ela é armazenada no fígado. E provavelmente a capacidade de armazenação do fígado da vitamina B12 também é limitada. Porque a gente não evoluiu para puxar toda a vitamina B12. Por isso que a gente vê tanta gente injetar vitamina B12 e a vitamina B12 não subir como esperado. Uhum. Por isso que a gente vê alguns estudos mostrando que a suplementação sublingual pode ser mais eficiente. Simplesmente porque a suplementação sublingual, ela mantém uma oferta. Você dá uma dose muito alta, ela ultrapassa o fator intrínseco, vai pela mucosa porque é uma dose muito alta, acaba fazendo um carregamento. Qual que é o problema de um adulto repor vitamina B12 na dieta? A vitamina B12 ela está principalmente nas proteínas animais, tem também no shiitake. Tem algumas leveduras nutricionais enriquecidas. Então vamos lá. Você precisaria, vamos dizer, e tem no fígado também, né? Uhum. O ovo tem pouca vitamina B12 aproveitável, não tem tanta assim. Então vamos lá, você precisaria de... Como você não consegue absorver tanta vitamina B12, eu não lembro a quantidade, mas eu acho que você consegue absorver no máximo, via fator intrínseco, 5 a 10 microgramas, você teria que maximizar vitamina B12 em todas as suas refeições. Então vamos dizer que 100 gramas de proteína animal, ou de shiitake, ou de levedura nutricional enriquecida em vitamina B12, ou em 3 refeições, ou de queijo, em 3 refeições diárias. Aí você consegue, pela alimentação... Que fica difícil. Começou a complicar. Porque a pessoa, quando aparece para você com deficiência de vitamina B12, ela já está deficiente de vitamina B12 na dieta há 20, 30 anos, não sei quanto tempo. Uhum. Ou seja, você vai mudar completamente uma dieta que certamente já está ruim há muito tempo. E é possível também que ela simplesmente não absorva bem a vitamina B12 por hipocloridria, anemia perniciosa, por desbiose intestinal, por várias questões. Má mastigação, porque se você não mastiga, você não absorve, né? Tudo isso é muito comum. Então, a vitamina B12 frequentemente vai ter que ser suplementada. De preferência na forma... Eu prefiro começar com injetável, porque você já tem... Dependendo quem tá... É porque quando a pessoa chega quando a pessoa chega pra gente, eu prefiro começar com injetável, mas já passar junto a sublingual. A sublingual. Fazer esse complemento. Sempre converso também com os pacientes e pergunto se eles têm história de acne. Uhum. Sim. Se tiver história de acne, isso já aconteceu com praticamente todo mundo que prescreve vitamina B12, comigo nunca mais vai acontecer. Uhum. Porque se tiver histórico de acne, não adianta. Eu dou 5 microgramas, 10 microgramas, porque a pessoa vai querer te bater. Exatamente. Você baixa muito E geralmente some em 5 a 10 semanas, mas tem casos que duram 1 ano para... São acnes inflamatórias, pustulentas, né?
Exatamente. Isso que você Bom. falou é super importante. E a coenzima Q10, Q10. né? Tá na moda. Coenzima Q10, importante. sabe? A coenzima Q10 é... Eu vejo algumas coisas que me deixam muito triste, né? Ó, o bife de fígado Eu vejo aí. pessoas... a gente trabalha com nutrientes injetáveis de uma forma normal, mas sempre de uma forma muito ética. E eu vejo pessoas aqui falando, por exemplo, para pacientes, para seguidores, que a única coenzima Q10 injetável que funciona é com a coenzima Q10 injetável, porque a oral só tem uma absorção de 1%. Qual que é a questão? Quando você tem estudos em animais, mostram que se você fizer uma dose equivalente oral humana de 1.700 miligramas por dia, você começa a ter nos animais, isso aí não foi provado em seres humanos, sinais de envelhecimento precoce, de adoecimento. Por quê? Justamente porque você aboliu completamente o sistema antioxidante. O sistema, os Você radicais precisa, livres. você Você precisa de aboliu um a pouco. oxidação, exato. Exatamente. Isso vai fazer com que você não desenvolva enzimas antioxidantes, mecanismos de controle de DNA e por aí vai. Você pode ter câncer, pode ter todas as consequências perversas. Ou seja, com a enzima Q10 injetável é compreensível. Vamos dizer que você tem a doença de Alzheimer e queira levar um alto... Parkinson, que você sabe que a coenzima Q10 é promissora para o Parkinson, e você queira levar um alto grau de concentração naquele momento para uma substância negra que esteja em estresse oxidativo. Você pode imaginar Sim, entendi. Situações essa situação. pontuais. Ou uma prova terapêutica, alguém com fibromialgia, que tu quer saber se ela vai responder à coenzima Q10. Você pode pensar nela injetável em situações pontuais, nunca como uso crônico. Coenzima Q10 tem estudos mostrando melhora na profilaxia da enxaqueca, na fibromialgia, na doença de Peyronie, depressão. Parkinson, a evidência é bem mais fraca, mas é muito provável que seja promissor. A coenzima Q10, ela, como é que eu posso dizer? Ela é talvez o principal antioxidante do nosso corpo. É o melhor suplemento que existe para o coração. Nenhum suplemento é tão poderoso para o coração quanto a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela tem uma ação que chega a ser farmacológica na insuficiência cardíaca congestiva. Chega a ser farmacológica. Por quê? Agora é interessante, que nem sempre a pessoa vai ver o benefício com a coenzima Q10. Por quê? O benefício com a coenzima Q10 vem quando você tem... Eu mensuro frequentemente coenzima Q10 sérica. Eu posso dizer que algumas pessoas têm um nível de coenzima Q10 muito baixo. Elas podem não estar produzindo coenzima Q10 suficiente, porque para produzir coenzima Q10 você precisa de todos os micronutrientes, ferro, vitamina B, etc. Se você não tiver eles, você não vai produzir. Ou você tem excesso de estresse oxidativo de radicais livres, e na verdade você está baixando todos os seus antioxidantes. A coenzima Q10 ela é solúvel em gordura. Não é só a ação dela no coração. O coração ele está falindo, no que ele está falindo ele tem uma disfunção mitocondrial intensa. A coenzima Q10 entra lá, combatendo o excesso de radicais livres no coração, estimulando energeticamente aquele coração a contrair melhor. Mas não é só isso que a coenzima Q10 é fantástica para o sistema circulatório e, consequentemente, para doença neurodegenerativa e para demência cerebrovascular. A coenzima Q10 ela é transportada na molécula de LDL colesterol. Só que ela é transportada, ela não é tão lipossolúvel assim. Ela é transportada na periferia da molécula de LDL colesterol, quase boiando no plasma. Ou seja, quando você tem um agente oxidativo estressando o LDL colesterol, o antioxidante, que é a linha de frente para proteger o LDL colesterol contra a oxidação, é a coenzima Q10. Então, níveis de coenzima Q10 alto, eu não posso afirmar categoricamente porque eu não tenho bases para dizer isso, eu não posso afirmar categoricamente que níveis altos de coenzima Q10 vão proteger, vão eliminar a oxidação da LDL. Mas nós temos razões para acreditar que coenzima Q10 seja talvez o melhor suplemento existente para inibir a oxidação da LDL, justamente por estar lá no LDL. O colesterol ruim. O LDL, que é o colesterol ruim. Esse conceito também é um pouco discutível. Não, mas no sentido do público poder entender. Que é um colesterol que tende a depositar, oxidar e causar... Exato, o que a gente pode falar em termos bastante simples é que a coenzima Q10 é um nutriente muito promissor para proteger o colesterol ruim. Exatamente. Impedir que ele leve a demência, infarto, etc. Formação de placas, né? Nesse sentido. Isso é muito importante.